Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast. Como você sabe, a gente sempre traz alguém aqui que está na jornada empreendedora, seja dentro de uma empresa, como é o caso hoje, seja num negócio próprio. E eu trouxe uma pessoa aqui que eu não vejo ela há 16 anos, a gente estava fazendo as contas aqui hoje. E é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração em segredo, porque com as redes sociais a gente vai vendo como que as pessoas estão se desenvolvendo em suas vidas. E essa pessoa, eu acompanho ela há bastante tempo. Já teve gente que veio aqui no podcast, já falou sobre ela e pediu, inclusive, para eu convidá-la. Então foi feito o convite, ela está aqui hoje nos prestigiando. Minha amiga Aline Torres, gerente de marketing da Votorantim. Obrigado pela presença, Aline. Imagina, eu que agradeço, Vini. A gente fazendo a conta hoje, né? De Sim, 16 anos que a gente se viu pela última vez, não que é, se conhece, né? exato, Porque porque a gente se conhece há muito mais tempo. sim. Eu acho que o sinal disso é que a gente está um pouquinho velhinho, um pouquinho mais experiente, né? Mas é um prazer estar com você aqui. Eu fico muito feliz, lisonjeada por ter sido citada e por você ter me convidado Sim. também. E não é mentira, viu? Eu realmente admiro em segredo, assim, o seu trabalho, a sua postura, as coisas que você escreve, principalmente no LinkedIn, que acho que é a ferramenta que você mais utiliza. Uhum. E antes da gente falar um pouco sobre a sua história, Claro. toda pessoa que senta aí, eu faço a mesma pergunta inicial, que é o que é vendas para você? Cara, o que é vendas para mim, e quando eu penso, até já trazendo a minha trajetória de vendas e marketing, é como você encanta um cliente e você leva para esse cliente um produto que resolve a dor dele. Então, assim, toda vez que eu falo que você cria um produto e esse produto resolve a dor desse cliente, você acaba encantando ele e você resolvendo esse problema. Para mim, isso é que define tudo de venda, Sim. sabe? De uma maneira bem objetiva, né? Muito objetiva, assim. Sim. Então, eu sempre falo que quando você cria, né, esses produtos que encantam um cliente, resolve essa dor, você não precisa ficar implorando e não fica aquela, né, oh meu Deus do céu, como Sim, que eu preciso bater minha meta, não, porque acaba virando ali uma via de mão dupla e sempre uma relação ganha-ganha, né? sim. Então, acho que você vai para um outro lugar, né, Uhum. de relacionamento com o seu cliente e de realmente fazer algo que gere valor, né? E aí eu falo assim, cara, se o seu produto deixasse de existir hoje, ou se você, né, ali como a sua empresa deixasse de existir hoje, o seu cliente sentiria falta? Sim. Se ele sentir falta de fato, você tem um produto que agrega valor. Então, vendas para mim é isso. É colocar na mão do cliente o que ele precisa e o que resolve o problema dele, sabe? Legal, ótima reflexão, bem direto ao ponto, gostei. É, E conta, eu já te conheço de uhum, muito tempo, né? A gente estudou junto quando a gente era menor de verdade, idade, verdade, ó. mas eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para o pessoal te conhecer, da maneira como você se sentir mais à vontade. Perfeito. Bom, acho que antes de começar a falar, né, da minha trajetória profissional, vou começar a falar de quem sou eu, né? Então, Sim. eu sou a Aline, hoje tenho 40 anos, acabei de fazer 40 anos, sou mãe do Benjamin, sou esposa do Renato, e sou filha, de dois nordestinos, do sertão do Pernambuco. E por que que eu falo isso? Porque isso conta muito da minha trajetória, né? Então, meus pais, como os dois nordestinos que migraram para São Paulo ali na década de 80, 90, começaram toda a sua trajetória aqui no ABC Paulista. E meu pai era metalúrgico, assim como a história de todo pernambucano ou de todo nordestino que vem aqui para São Paulo. E isso conta muito da minha trajetória, porque foi assim que eu comecei a depois entender. Eu brinco que, até para dar um passo para trás, meu pai sempre falava assim: ó, você tem que trabalhar e tem que ter carteira assinada, porque era isso que era o Sim. conceito de Sim. sucesso para ele naquela época. E não foi nada diferente disso que aconteceu, né? Então, eu sempre pensei, eu tenho que estudar, esse estudo vai me dar um trabalho e eu vou ter a carteira assinada. Então, era Zerei o basicamente game. esse, era zerei o game e estava tudo certo. E assim eu comecei. Então, de uma família muito simples, nunca me faltou nada, mas de escolas públicas e depois tive oportunidade de ter uma formação técnica, que foi onde a gente se conheceu, Sim, né? Que a gente se sim. conheceu ali no Senai. Isso começou a desencadear várias outras coisas. Eu falo que o conhecimento liberta. A partir do momento que eu tive acesso, né? Então, eu comecei ali a trajetória no Senai, eu consegui ter o meu primeiro emprego, o meu primeiro estágio, e do meu primeiro estágio eu comecei a entender que tinha, né, tinha bolhas para eu furar. E a primeira bolha que era da universidade na época. E aí depois a gente se encontrou novamente, Sim. né? Que aí foi quando a gente se encontrou na FEI. Uhum. E eu falo que todas as pessoas que estudaram no Senai ali, assim como a gente, o sonho era
trabalhar em uma multinacional e aqui no ABC Paulista, né, que é onde fica ali as maiores escolas técnicas, e depois fazer uma faculdade, essa faculdade ser de engenharia, né? Esse era o sonho. E assim foi comigo. Então, eu comecei a minha carreira muito sem entender o porquê das coisas, mas eu ia fazendo porque era o próximo passo, né? Era sempre o próximo passo. Então, depois que eu saí do Senai, eu já tive meu primeiro emprego e com isso eu consegui ingressar na faculdade, que foi muito difícil, tanto para pagar, porque era uma faculdade cara. Eu me lembro dessa parte. Meu Deus do céu, comi o pão que o diabo amassou, literalmente. Sim. Foram 6 anos e meio, basicamente, ali vendendo almoço para pagar a janta, literalmente. E nesse período, como eu tinha que pagar a faculdade, eu trabalhava em empresas mais simples, assim, familiares, enfim, que foi onde me deu uma base muito forte. E uma base hoje, né? Hoje eu tenho, obviamente, estou em empresas tive oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais, mas essa base forte é o que me levou, talvez, a passos mais consistentes e com muito pé no chão. Sim. Depois que eu terminei a faculdade, então foram 6 anos de faculdade, trabalhando em fábricas, trabalhando em fábrica mesmo, laboratório, enfim. Acho que a gente tem muito parecido, né? Um pouco dessa trajetória. Eu tive a oportunidade de ingressar na primeira multinacional. Também dei muita sorte, porque me formei numa época que o mercado estava bombando. Estava contratando. Que era o pico ali, 2011, que era o pico, né? Qualquer engenheiro servia. Engenheiro, vem para cá que eu quero te Tinha aquele PAC, né? Aquele programa do governo. Programa de aceleração de crescimento. De crescimento. Que aí investia em mercado de petróleo, mercado de construção, mercado de infraestrutura, minérios e tudo mais. E aí sobrava emprego. E eu peguei justamente essa parte. Tanto que eu sou engenheira de produção de formação, eu brinco de marqueteira de coração, mas de formação mesmo engenheira de produção, mas acabei caindo no segmento de indústria de construção mesmo. Sim. Nisso eu tive a oportunidade de ingressar na primeira multinacional, no qual eu fiquei ali 4 anos. Nessa empresa, eu tive a oportunidade de começar com desenvolvimento técnico de mercado, mas depois migrando para inteligência de mercado, e aí foi onde eu caí no marketing, que eu falei, cara, a hora que eu caí no marketing, eu falei, me encontrei, esse negócio de ficar ali atrás, nos bastidores, fábrica, desenvolvimento e tal, não quero mais isso. Sim. E aí comecei a me especializar mesmo em marketing, aí fiz 2 pós-graduação depois, mas 4 anos depois, eu tive uma oportunidade e um convite para estar na empresa que eu estou hoje, que também é uma multinacional brasileira do mercado de construção civil, e é onde eu atuo até hoje. E ali eu tive muitas oportunidades também, muito trabalho, muitos desafios, mas muita oportunidade. Então, tive oportunidade de estar em vendas por um tempo significativamente alto, 3 anos, ali 3, 4 anos em vendas, e hoje estou atualmente na posição ali de gerente de marketing, mas eu falo que qualquer coisa entre vendas e marketing me cabe, porque eu não consigo conceber ou enxergar venda sem marketing e marketing sem venda, sabe? Acho que o pessoal fala muito dessa questão de competição entre marketing e vendas, eu falo, cara, na realidade... colaboração. É uma colaboração, um ecossistema que quando funciona na perfeição... é o sucesso garantido, né? Sim. Então, é um pouco da minha trajetória. Tentei resumir aqui brevemente. Não, perfeito. Mas... Sabe por que é engraçado você me falar isso? E eu não queria te falar isso fora para guardar para esse momento aqui. Porque quando a gente estudou junto lá no Senai, eu acho que quando a gente é jovem, né? Lá na casa de 16, 17 anos, tem muito aquela questão das tribos, né? Dentro da sala e tudo mais. Sim. E naquela época, a gente brincava. Você nem sabe disso. A gente brincava assim... Quem dessa sala aqui que vai dar certo no mercado de trabalho? E quem daqui com certeza não vai? Então, eu lembro que na época do Senai, todo mundo, você já era uma pessoa admirada em silêncio, porque todo mundo fala assim, não, fulano, certeza que vai trabalhar numa empresa grande. E você era uma dessas que a gente tinha certeza que você ia dar certo, porque você no Senai, as memórias que eu tenho sua no Senai, você sentava na frente. Fato. Você não perdia, você não piscava na aula, você não brincava, você não era da zoeira, você era uma aluna dedicada, né? E aí isso, a gente fala, beleza, eu, fulano, ciclano, a gente vai ter dificuldade porque a gente é muito da zoeira, mas a Aline, aquele pessoal que senta ali na frente, que a gente via o empenho, e fala assim, não, esse aqui não tem a menor chance de dar errado igual a gente. Então, quando você conta a sua trajetória, me vem esse filme na cabeça, porque desde quando eu te conheço, você se mostra, e quando eu te disse que eu te admiro em silêncio,
quando eu vejo você postando alguma coisa nas redes sociais, igual eu vi você participando de um evento da empresa que você trabalha, Sim, que você estava apresentando um evento grande, com muita gente. convenção de vendas, É, isso. eu olhei para aquela foto e me remeteu a essa reflexão. Falei assim, cara, lá de trás já dava para saber que ia dar certo. É. Porque era muito dedicada. E você Que falou legal. uma frase hoje, que é o que eu acredito, que o conhecimento liberta. Cara, eu acredito muito, porque assim, eu particularmente, né, falando muito sobre a minha realidade, que é uma realidade de menos acesso, eu Uhum. falo que a hora que eu tive a dimensão das bolhas que eu podia quebrar, assim, e sempre muito pautado no conhecimento e no desenvolvimento, né? Obviamente que eu acho que a gente não pode deixar de pensar que algumas pessoas vão vir de posições mais privilegiadas. Sim, E tá tudo bem, porque essas pessoas não são culpadas por isso, né? sim, Mas, especificamente a minha realidade, talvez eu tive que me esforçar um pouquinho mais, sim. né? É a hora que eu falo que o esforço supera o talento, né? Isso. Porque você Perfeito. precisa se esforçar um pouquinho mais. E talvez por conta disso venha essa questão de disciplina. Porque eu falo, cara, eu foco muito no que eu controlo. E tem Sim. várias coisas que a gente não controla no nosso dia a dia. Eu não controlo o que você vai fazer, o que você vai me falar, eu não controlo o que o concorrente vai fazer, o que vai acontecer com o mercado. Eu não controlo uma porrada de Quase coisas, tudo, né? né? Mas eu controlo o que eu faço. Então, o que eu controlo? Eu controlo que eu vou acordar naquele horário, obviamente, que eu vou ter minha rotina e que eu vou fazer as minhas reuniões e que eu vou fazer, enfim, todo follow-up das coisas que eu tenho no dia a dia, das entregas que eu tenho que fazer. E depois vai ser mãe, esposa e tudo. Exato. Se vai dar certo ou não, só Deus sabe, Sim. né? Mas o que eu controlo é o que eu vou focar. Então, e aí vem esse lugar da disciplina de execução das coisas e de eu tentar ser um pouco Mas mais isso você disciplinada. sempre teve ou você foi se descobrindo? Cara, eu acho que eu sempre fui muito obstinada por as coisas que eu queria, assim. Eu sempre quis ganhar dinheiro. Minha cabeça Sim. eu quero ganhar dinheiro. As coisas foram acontecendo, mas eu falo, cara, eu quero ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro eu tenho que fazer isso. Então, como era muito natural para mim e conforme você vai dando os passos, você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Sim. Eu falo, cara, então tá dando certo, vamos nesse caminho. E aí Sim. depois, eu falo que hoje em dia você tem podcasts e muita gente falando sobre disciplina, falando sobre tudo isso, mas muita gente sempre fez isso e naturalmente Sim. entendeu que esse era o caminho, assim. Sim. É, e eu ainda continuo muito assim. É muito engraçado, assim, porque o meu dia a dia, eu sou muito disciplinada no dia a dia. Quem trabalha comigo, meu time, assim, eles falam, cara, é uma máquina ali. Às vezes tem algumas pessoas que falam assim, cara, você é uma máquina de entrega. Eu falei, cara, não sou. Eu só sou disciplinada, Sim. talvez. E aí dá certo. Seu superpoder é fazer o que tem que ser É feito. fazer o que tem que ser feito. E tem dia que você fala, nossa, que porra, tem que fazer essa reunião. Nossa, que. Mas faz parte, entendeu? Tem hora que você vai sem vontade. E tem, eu falo muito, às vezes, da disciplina da academia, né? Uhum. Pô, eu acordo todo dia 4:30 da manhã. Essa é a minha rotina. Eu começo o meu dia 4:30 da manhã. Você acha que eu acordo todo dia com uma vontade de acordar? Hoje, 9 graus, eu 4:30 da manhã, eu falei, porra, é sério que você vai fazer isso? Vou, Sim. entendeu? Porque eu determinei que essa semana eu vou ser disciplinada e aí você vai, né? Aos pouquinhos você vai acontecendo e quando você vê a semana acabou e você foi disciplinado. Nem todo dia eu consigo, Uhum. mas os dias que eu consigo dar certo, eu vou seguindo, entendeu? Então, é isso. Nem sempre você vai estar feliz, nem sempre você vai estar uau, adorando, mas você tem Uhum. que fazer, entendeu? Sim. Tá no plano, segue o plano. E não existe progresso sem passar pelo processo, né? Então, esse é o processo. Então, tá tudo E certo. você acha, a gente estava já falando desse assunto aqui nos bastidores, né? Hoje, a principal dor que eu identifico nos meus clientes são pequenos e médios empresários, Uhum, acredito que nos seus também, que são grandes uhum, empresas, é gestão de pessoas, é contratação. uhum, Você acredita que essa geração que está chegando, uhum, mais a nossa geração que está aí no mercado, mais a geração que está saindo do mercado, uhum. como que você avalia essa questão disciplinar? Você acha que a galera tá vindo com mais disciplina, tá vindo com menos? Você estava Cara, comentando aqui no offline um pouco sobre a questão de a pessoa trabalhar por ela e não pela empresa, pelo é, líder. eu vejo que assim, acho que diferentemente da nossa geração, que talvez é a geração que está mais sanduíche ali no meio do caminho, né? Que é a geração que teve que se esforçar um pouquinho mais, né? E não teve tanto acesso, as coisas não estavam tão fáceis. Hoje em dia, a geração, por exemplo, que está chegando no mercado de trabalho tem muito mais opções do que a gente tinha. Sim. E isso de ter muito mais opções ajuda e atrapalha.
né? Ajuda porque, obviamente, a pessoa tem mais chance de dar certo em outras coisas ou até fazer coisas que ela realmente se identifica mais, mas atrapalha porque fica uma geração que às vezes vai ficar nem, né? Então muda de trabalho, de empresa o tempo inteiro, tem dificuldade, às vezes, de se consolidar numa posição, tem dificuldade de passar o ciclo correto, porque é necessário, né? Você começar a fazer entregas, passar um ciclo Ser dentro antes de uma. de ter, né? Porque é importante para você ter essa maturidade profissional. E lá na frente vai fazer a diferença, né? Até quando vocês. Porque você vai passar lá na frente por decisões, quando você chega em cargos mais altos, você vai ter que tomar decisões ou você vai se deparar com situações que só a maturidade profissional que você teve, que você adquiriu ao longo dessa sua jornada, que vão te trazer. Então, eu sinto um pouco dessa ansiedade e que é natural pela quantidade de informação e por ver todas essas pessoas dando muito certo no digital, enfim, não sei o quê. Então, eu sinto que a gente está, essa geração, eu imagino que todo mundo está passando por isso, gestores ali das empresas com essa nova geração chegando, é uma geração um pouco mais difícil de lidar, tanto com a realidade como com as perspectivas que a gente tem para entregar. Então, como empresa, a gente tenta manter essa galera, né, cada vez mais com projetos relevantes e com coisas relevantes, mas tem hora que a gente tem que fazer o básico bem feito. E às vezes a galera não está muito afim de fazer esse básico bem feito. Então, a gente tem eu particularmente tenho bastante dificuldade em trazer essa galera para ter propósito de fazer Sim. as coisas, sabe? E agora eu tenho uma provocação. Lembra que eu te falei, que eu Vamos lá, avisei que tô eu ia aqui te pra provocar. isso. Vamos lá. Você não acha, reflexão, você não acha que essa história que você tá falando não é a mesma história que a gente ouvia quando a gente chegou no mercado de trabalho? Porque eu lembro muito bem que quando eu cheguei no mercado de trabalho, o papo era assim, essa geração nova Aham. são impacientes, eles querem crescer rápido, eles não ficam muito tempo na empresa, porque a geração dos nossos pais, por exemplo, era 15, 20, 30 na mesma empresa. Sim, sim. E a gente, por exemplo, o que eu fiquei mais foi 5 anos. Você, pelo que você falou, acho que é que você tá mais agora, que é uns 10 anos. 10 anos, isso. A gente é normal pra nossa geração. Sim. E aí a gente ouvir que a nova geração também não quer ficar, também parece que é tudo pra ontem. Não é a mesma, uma provocação aqui pra ver sua Cara, opinião. assim, pode ser. Talvez o que a gente está fazendo, a gente está diminuindo a curva de mudança das coisas, né? Porque as coisas aceleram tão rápido, né? Sim. Se você pensar, 2 anos atrás você não tinha o ChatGPT. Hoje a gente não consegue acompanhar o que acontece a cada 2, 3 meses, lança uma nova ferramenta, uma nova coisa, você fica, né? Então eu acho que a aceleração das coisas, dado todo o contexto, está acelerando também as pessoas, né? Só que eu não sei o quanto também isso é muito perigoso, porque você vai ter uma geração. O que vai ser das empresas no futuro que vão precisar também desses profissionais de forma mais consistente, entendeu? Concordo com você, é uma boa reflexão, porque eu acho que a gente passou por isso, mas talvez o nosso não era tão acelerado como é hoje em dia, assim. Hoje em dia, eu estava até comentando com você nos bastidores, a gente tem dificuldade, a gente saía da faculdade no passado, a gente queria fazer estágio ou durante a faculdade numa grande empresa, né, que desse renome para o nosso currículo, para a gente começar a nossa carreira bem. Hoje em dia, a galera não está mais preocupada com isso. Não valoriza mais isso, né? Então, como é que vão ficar as empresas com esses profissionais? Acho que essa é a grande dificuldade. Eu tenho uma teoria. Vamos lá, vamos à sua teoria. Eu tenho uma teoria. Porque eu não tenho respostas. Não é uma teoria comprovada por ninguém, a fonte é a minha cabeça. Tá bom. Tá? Minha teoria é a seguinte, pegando o gancho do que você falou. O mundo, a cada ano que passa, ele fica mais rápido. Sim. As empresas, a cada ano que passam, continuam as mesmas. Elas mudam muito pouco. Então, qual que é a minha teoria? É que, para que essa nova geração valorize o que a geração anterior valorizava, essa geração anterior vai ter que abrir mão de alguns privilégios, eu vou citar alguns aqui, que a gente tem hoje e que é herança da geração anterior, que é herança da anterior. Então, vou te dar um exemplo. Ainda existem empresas, talvez seja o caso da sua, que o plano de carreira da empresa é feito com base em tempo. Olha, para você sair de supervisor para gerente, você tem que ter no mínimo 5 anos de casa. Isso não funciona para essa geração. Como se fosse, eu falo, carreira militar, né? Não definitivamente funciona. não funciona. Mas você concorda que a maioria ainda é assim? Aí o que você vê? Que outra parte da teoria. O que eu vejo acontecendo?
Pega qualquer segmento, Maticom, tecnologia, esporte, industrial pesado, que é o caso da minha fábrica. Você vê cada vez mais empresas novas aparecendo e comendo o mercado das empresas antigas. Vou dar um exemplo Sim, besta, Mercado Livre. sim, Mercado Livre comeu um mercado gigantesco, mas não foi o mercado de e-commerce, ele comeu o mercado de logística do correio. sim. Mercado Livre hoje é maior que o correio. Uhum, E aí você vê que já tem empresas chegando para derrubar o Mercado Livre que são menores do que elas. uhum. Então, o que eu acho, a lógica do mercado, e aí para finalizar essa teoria, é a seguinte: cada vez mais empresas menores vão comer o mercado das empresas grandes. É. Eu acho que no futuro não vai ter mais empresa grande. Você sabe que eu li um livro recentemente, chama Nova Economia. Aliás, recomendo muito, do Diego Barreto, que é CEO do iFood. Um dos livros que ele tem chama Nova Economia. E é muito legal porque ele fala justamente sobre isso, assim, É né? mesmo? Caramba! É muito Eu bacana. já vou pegar esse livro para ler. E ele fala sobre justamente as empresas, porque todas as grandes empresas, empresas de sucesso, empresas que a gente sabe, principalmente, né, quando a gente pega empresas que têm ali commodities, mais tipo aço, grandes empresas que você tem no Brasil, Uhum. que são indústrias que vão ser difíceis de ser substituídas somente por Sim. tecnologia, porque a gente está falando de uma matéria-prima, de operação, de outras coisas ali. Mas ele fala justamente de como que essas empresas podem pensar nessa nova economia, que por exemplo, né, o surgimento da Uber sem um táxi, o surgimento da Airbnb sem Um hotel. sem um hotel, né? Produtos que foram surgindo em empresas gigantes, que talvez sejam hoje muito maiores do que essas empresas mais tradicionais, Sim. e como que essas empresas deveriam começar a pensar em se movimentar para isso, para não ser os elefantes brancos que a gente tem. Então, eu concordo com você, eu concordo que tem muitas empresas. Né, você pega hoje, você espera 10 minutos um Uber, para você é um absurdo. Você já começa a procurar. Dá Deixa eu ver aqui na desespero. 99. O senso de urgência Você já que a quer gente cancelar. tem, você já quer cancelar. Coisas que antes, para você pegar um táxi, era um negócio assim que você tinha que ligar na central de não sei das quantas, agendar com um dia de antecedência, enfim. Então, eu acho que faz a gente se provocar muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem que aprender aprender com a história dessas empresas, porque elas também não chegaram aqui por acaso, né? E não Sim. chegaram. Então, a gente tem empresas de 100 anos, né? Ou 90, 80 anos. Então, assim, o que a gente pega desse modelo tradicional e, naturalmente, você tem que mudar, e muita coisa já mudou, né? E já vem mudando. O próprio home office hoje, quando você pega uma grande dificuldade que você tem de contratar pessoas hoje é você não ter a possibilidade, empresas que são 100% presenciais, você não consegue, porque hoje você poder trabalhar pelo menos 2, 3 dias de semana da sua casa é um super diferencial, coisa que a gente não imagina. É tipo um benefício, né? É um benefício. É. E às vezes, quando você vai para uma entrevista, bom, você sabe, né? Você tem a sua empresa de recrutamento. Tem profissionais que falam, se não for 100% remoto, eu não quero. Exatamente. Né? Principalmente áreas de tecnologia, né? Áreas de tecnologia, enfim, então, e até empresas mais tradicionais mesmo. Hoje tem que flexibilizar coisas que você não concebia. Sim. Você pensar, antes da pandemia, você conceber a pessoa trabalhar 2, 3 dias por semana home office, isso era inconcebível. Então, assim, as coisas naturalmente vão mudando, mas eu concordo que as empresas tradicionais têm que começar a pensar em como se adaptar a esse novo ser humano, né, que está chegando. E até falando, meu filho hoje tem 8 anos, e acho que é a geração alfa. E eu fico pensando, eu falo, cara, e nem é a geração dele que chegou, que vai chegar, a geração dele vai chegar daqui 10 anos, né? Sim. E eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser? Porque se hoje, talvez vai ser isso que você falou, talvez os atuais vão estar reclamando da geração. Não, isso eu acho que não vai acabar. Mas é sempre assim, né? Pensando no ciclo anterior, como é que a gente aprende e evolui para o próximo, né? E, enfim, mas essa conversa. É uma conversa que dá para fazer um podcast inteiro sobre isso. Mas eu só falo que, assim, mesmo assim, eu ainda estou sofrendo. Sim. Porque para a gente também é um paradoxo, né? Que a gente tem que abrir mão de coisas que a gente pensava também, reconstruir esse pensamento para manter essa galera engajada e com vontade de fazer acontecer. Uma provocação que eu faço em todas as consultorias que eu faço, e como eu te disse, o meu foco é pequeno e médio empresário, é justamente de incitar esse tipo de discussão na empresa, porque não existe. Eu não sei se no mundo corporativo que você vive... Começa a existir. Porque eu falo assim, cara, vocês estão discutindo aqui que, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Eu tô num cliente que eu tô contratando o 5º SDR.
Já passaram 4. Ah. E aí o cara fala, não, porque, meu, você não arruma gente pra trabalhar. Eu falo assim, ó, você não percebeu que o jeito que você quer, porque ele é desse que quer 100% presencial. Aham. Você quer contratar alguém jovem, 100% presencial, são coisas que não, as ideias não batem. Você tá querendo uma pessoa da sua geração, e o cara tem, sei lá, 60 anos. Uhum. Você tá querendo uma pessoa da sua geração, mas você quer pagar pouco, então tem que ser jovem. Uhum. Aí o jovem não quer trabalhar. E Uhum. todas as pessoas que passaram por lá, ela, ó, é presencial. Não, tudo bem, dava 2 semanas, mas não pode ser um dia de home office, não Uhum. pode ser 2 dias, porque eu vou ter prova na faculdade. Porque, e você via que eram motivos legítimos, e o Sim. cara intransigente. Então, a minha preocupação nas empresas é sempre assim, ó, vamos colocar isso em discussão. Por que a gente não flexibiliza? Vamos analisar o resultado, vamos usar número, né? Que as pessoas... Sim. No mundo corporativo que você faz parte, você vê muito isso também? Tá tendo essas discussões ou você acha que precisa ter mais? Não, eu acho que tem. Tem a discussão do primeiro ponto que você falou, que é das carreiras tradicionais, né, que tinham aquela questão, você tem que estar tanto tempo, e depois, né, meio que, quase que um processo meio militar ali. Sim. Então, a gente discute muito, até porque quando você fala em tecnologia, esses profissionais de tecnologia têm carreiras diferentes, às vezes o cara não quer ser gerente, né, às vezes ele não quer ser só diretor. especialista. Ele quer ser especialista e ganhar muito bem para aquilo e tá ótimo. Então, as empresas vêm pensando em como, pelo menos eu enxergo isso, né, em como mudar a forma dessas carreiras, e tem, obviamente, o modelo de trabalho que também a gente precisa começar a falar, porque senão você acaba não sendo uma empresa... Desconecta da realidade, né? E aí as pessoas não é uma empresa com boa empregabilidade, né? Ou a pessoa vem e também não se conecta e sai muito rápido, o que é pior, né? Porque pior de ficar sem é trazer uma pessoa que não tenha fit com a cultura. Então, mas ao mesmo tempo... como eu falei, né? É importante a gente olhar o passado para construir o futuro e aprender com o que deu certo, assim. Eu enxergo que muito da conexão que a gente tem aqui no presencial e que as pessoas têm, né, no presencial, forma muito também a cultura da empresa. Então, você ficar 100% home office e você nem conhecer a pessoa, né? Tomar um café, sair para almoçar, enfim, isso gera conexão. Sim, tem um relacionamento. Exato, né? Isso fala muito da cultura de que você constrói dentro das empresas, né? Então, é necessário também. Então, eu sempre falo, eu não sou a favor do 100%, sempre que tem essas discussões e eu estou envolvida, eu sempre falo, não sou a favor do 100% presencial. Às vezes eu vou muito 100% presencial, mas por ter uma flexibilidade e morar muito próximo da empresa, mas eu sei que não é a realidade de muita gente que acaba se deslocando, pegando 2, 3 horas de trânsito, isso não é produtivo. Sim. Então, a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Mas é uma dificuldade. É uma dificuldade, porque ao mesmo tempo também tem uma galera que quer fazer a reunião da praia, e não dá, né? É verdade, né? é verdade. Porque aí você fala assim, eu não quero abrir minha câmera, tá? Eu não quero nem falar, eu quero só digitar aqui no chat. Se puder, eu respondo pelo chat, Exatamente. né? Então, assim, é a gente tentar buscar esse equilíbrio que eu acho que hoje é um dos grandes desafios aí para as empresas, enfim, para o time de RH, de área de gente, conseguir ter bons profissionais que queiram ficar nas empresas e que, ao mesmo tempo, também criem essa conexão com a cultura da empresa, né? Porque é importante. Sim. Eu queria voltar numa coisa que você falou na sua abertura, sobre vendas e marketing. Eu acho que vai acabar sendo o tema central aqui da nossa conversa, que é um tema que me interessa muito. Então, a audiência que me desculpe aí, mas eu quero falar porque me interessa. Você trilhou um caminho relativamente pleno ali, vamos dizer, 5 anos em vendas, e agora você já está 10 aí no marketing. Quais paralelos que você faz? Por que você acha que vendas e marketing é colaboração? Eu falo que, assim, em marketing hoje, eu atuo muito na parte que o pessoal fala, estratégia go-to-market, né? Que nada mais é do que a sua estratégia de acesso ao mercado. Tá. E quando eu falo que eu não consigo conceber na minha cabeça venda sem marketing e vice-versa, eu tive que viver na prática isso. Eu falo que eu saí do mundo irreal para viver o mundo real, que é vendas, né? Que é onde tudo acontece e é onde tudo que você coloca naquele PowerPoint bonito da apresentação que vai para o diretor, do projeto perfeito, que tem esse cronograma, que você vai ter esse resultado, é a hora que você vê tudo ir por água abaixo na prática, né? O Peter Drucker fala muito sobre isso, né? Que o planejamento a estratégia... A execução como a estratégia no café da manhã, né? Basicamente é isso que ele fala, e eu pude conceber isso na prática. Então, o paralelo que eu faço é justamente, eu falo que
estratégia, ela está muito ligada à operação, e uma coisa não existe sem a outra. Então, vendas é operação, né? Você fazer acontecer, aí você lá tem a disciplina de execução de vendas, tem a rotina de vendas, bater os KPIs e tal, e o pessoal de estratégia que está concebendo o que a gente chama de estratégia. Mas se essas coisas não se conectarem e elas não andarem muito juntas, e hoje dentro de marketing estratégico eu faço questão de ter uma rotina muito próxima a vendas, direto com o time que opera vendas mesmo, é porque uma das coisas que o tempo em vendas me ensinou é justamente isso, que a gente não consegue conceber uma coisa sem a outra. Eu recomendo, eu falo, cara, um profissional de marketing hoje que não tenha passado por vendas, raramente vai entender, pode ser que existam, tá? Sim. Mas raramente vai entender aonde a implementação come a estratégia no café da manhã, entendeu? Então, para mim é isso, assim. Mas você chegou a ter alguma experiência assim, que você lembra que você falou assim, cara, quando eu tava em vendas, eu via como a galera viajava, e aí depois, quando eu fui pra marketing, eu via que não era tão viagem, mas faltava essa comunicação. Você tem algum caso assim que você lembra? Que você Cara, fala assim, assim, cara, aqui ficou latente que faltou tato de algum dos lados. de cabeça, talvez não, assim, mas assim, o que ficava sempre muito claro para mim é que assim, né, quando você está em marketing, você concebe as ferramentas, enfim, você desenha, né, como que vai ser a estratégia, concebe ali qual a ferramenta que o vendedor vai usar, qual o Uhum. argumento que o vendedor vai fazer, e quantas vezes ele vai fazer isso por dia, e vai, e vai. Então, assim, você concebe aquilo de forma perfeita, você Sim. vai lá, apresenta o pessoal de vendas, na maior parte eles falam assim, cara, aonde essa pessoa tá com a cabeça? É, Né? Porque eu falo que é marketing falando e vendas, e o pessoal de vendas fala assim, gente, mas isso não vai dar certo. exatamente. Então, eu via muito isso acontecer na prática, assim, Mas quando você estava em vendas ou no marketing? quando eu estava em marketing, somente em marketing, antes de passar por venda, eu não sabia nem o que não sabia, né? Eu falava assim, meu Deus do céu. Aí, quando eu fui para vendas, eu falei assim, quanta besteira eu falei na minha vida, Ah, literalmente, porque assim. você passou por marketing antes de ir para vendas. Primeiro eu fui marketing, Uhum. e aí e eu vou contar essa história que é legal, assim. Eu sempre fui marketing, né? Quando eu me entendi como um ser humano, uma persona de marketing, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Tá. E eu tinha várias ambições, eu queria crescer, eu queria, né, subir tal na carreira, em marketing e tal. E um dia, numa conversa com um diretor na empresa, ele falou assim: eu queria ter uma conversa com você sobre onde você quer chegar na sua carreira. Eu tinha me candidatado a uma vaga muito legal e tinha sido aprovada e tal. E eu falei, eu quero, em 5 anos, eu quero estar nessa posição. Aquela pergunta clássica, onde você quer estar daqui 5 anos? 5 anos, sim. Eu quero estar nessa posição. E eu sempre muito bem, alta performance e tal. E ele virou e falou assim para mim, bacana, e se eu falasse que eu não te contrataria para essa cadeira? E assim, foi um banho de água fria. Você falou, gente, mas eu sempre entreguei muito, sempre fui bem avaliada. E por quê? E ele falou, cara, porque você é muito boa, você tem ideias muito boas, mas a sua dificuldade é justamente aterrissar o que funciona e o que não funciona, porque você tem ideias que na prática não fazem sentido nenhum. É lindo, mas não É funciona. lindo, mas. E aí ele falou assim: você quer sentar nesse lugar aqui daqui 5 anos? E talvez eu não possa não estar aqui, pode ser que tenha outra pessoa. Então, se você quiser, eu vou te fazer uma proposta. Vai para vendas. E eu falei, como assim, cara? Eu nunca vendi uma Havaiana na minha vida, nada. Como é que eu vou para vendas? Ele falou, vai para vendas. Tinha uma posição especificamente na época, ele falou assim, vai para vendas. E aí depois a gente conversa. Se você quiser voltar, ou se você quiser ficar lá, enfim. Mas se você quer essa posição, você precisa ir para vendas. É meio que um pré-requisito. Exato. E aí eu fui justamente para entender o que eu nem sabia que eu não sabia, né? E hoje, quando eu converso com as pessoas, às vezes do meu time, que eu falo, cara, vai para vendas. E a pessoa, não, mas eu já fui lá, eu já fiz rota, eu já fiz. Não, não é Tem isso. nada a ver. Não tem... Você viveu o batidão do negócio e a pressão do cliente, a pressão do resultado da empresa, do projeto do marketing que quer que você implemente que não faz sentido nenhum, enfim. Então, assim, eu vivi esse meio do caminho de quem não sabia nem o que não sabia, quando estava em marketing. Aí, quando eu fui para vendas, eu falei, meu Deus, que loucura, né? Porque eu falei, quanta besteira eu já falei na minha vida, e que bom que essas pessoas são muito legais, porque, Que né? bom que elas me aceitam ainda, Porque né? elas me aceitam aqui. E aí eu cheguei em vendas, passei pelo todo o processo ali, né? E não era fácil, porque, especificamente no meu caso, eu fui para vendas do varejo, né? E era batidão, assim. 15 visitas por dia, 14 visitas por dia, um monte de vendedor, São Paulo, aquela coisa. Estava gerenciando uma equipe.
Tinha uma equipe de 10 vendedores aqui na Metropolitana de São Paulo, e uma loucura e tal. E aí vivi muito intensamente. E foi aí que eu percebi justamente onde as coisas não se conectavam, assim. Então, as ideias são muito boas que vêm de Sim. marketing, mas não, eu acho que o diabo mora nos detalhes das coisas, né? O Sim. detalhe é como é que você traduz isso de uma forma efetiva e como você co-constrói isso. Porque quando marketing pensa para dentro e pensa só em marketing, e eu falo No que é que é bom pra empresa, né? na apresentação que você vai levar ali para o diretor, e o quanto bonito, e o quanto você vai ser reconhecido, mas na prática você não conversou, ou você não testou, você não foi lá com aquele cara que vai ser a pessoa que vai levar o projeto para a discussão com o cliente. Aí você vê que é a hora que as coisas não funcionam. Então, assim, o que essa vivência me ajudou muito foi justamente. Hoje eu não faço nada, não tem um projeto, nada que eu vou fazer que eu falo, cara, eu não. Vem cá, vendedor. Vem cá, o coordenador de vendas, vamos conversar. Vem cá, gerente de vendas. Ou o time que está aqui, vocês vão passar essa semaninha em vendas, vendo o que está acontecendo e vendo por que está dando certo, o que não está dando certo, enfim. É um desafio. Porque a gente tende a achar vendas sem glamour, né? O time que eu falo, as pessoas são muito do corporativo ali e tal, tende a achar Vendas a área. é a Isso. garagem, né? Ninguém quer ir na garagem. Mas eu falo, cara, não existe empresa que não comece por vendas, né? Se você tivesse que tomar uma decisão, hoje a empresa, sei lá, precisa cortar custo, tá uma merda, tal, não sei o quê. Você corta tudo, mas você não pode cortar vendas. A frase que eu uso na minha consultoria é que vendas cura tudo. Qualquer problema da empresa. Mas é o Se a fato. empresa tiver problema de caixa, vendas cura. Se tiver problema de custo, vendas cura. Se tiver problema de escalabilidade, vendas cura. Sim. De estoque, vendas cura. De contabilidade, vendas cura. É o ânimo, né? Vendas é o ânimo. Eu vejo, eu tenho muitas referências, enfim, de vendas que, por mais que eu esteja em marketing hoje, como eu falo, a gente trabalha muito próximo a vendas. Esse dia eu estava vendo o João Adib, né? Que ele falou, Sim. cara, toda empresa tem que pensar como vendas, né? Então, jurídico tem que pensar como vendas, marketing tem que pensar como vendas. Ninguém pode tirar a atenção do vendedor ali no momento que ele está em venda. Sim. No momento da venda, você não pode tirar o tempo do vendedor para resolver problema, para ser o saque. Para ser um saque. É o clássico, É o que né? mais acontece. Eu tava essa semana falando isso pra um dono de empresa aqui do ABC. E ele falou assim, Vinícius, pô, já te contratei faz tanto tempo, não tô vendo resultado e tudo mais. O que você acha que a gente tá errando? Eu falei, cara, todo o seu departamento de vendas é um grande saque. Eu vou lá falar pra pessoa, vamos ligar para os clientes, vamos prospectar? A pessoa fala que não tem tempo. Como é que um vendedor não tem tempo de prospectar? Sendo que prospectar é o básico de qualquer negócio. E assim, eu falo sempre sobre isso, assim, se você mede o tempo que o vendedor tá em vendas, né? E se menos que 80% desse tempo ele não está falando com o cliente, alguma coisa está muito errada. Esquece. E aí você vai pegar vendedores que às vezes estão com uma rotina super estressada, que o cara tá depois do horário de trabalho dele resolvendo problema, sei lá, colocando pedido, abrindo a solicitação do Preenchendo saque, o CRM. não sei o quê, preenchendo o CRM e vendas, nada. Exato. Entendeu? Então, assim, é a hora que eu falo, cara, tem alguma coisa muito certa, muito errada, não tá certa nessa história, né? Então, assim, tem que estar focado em vendas. E é muito difícil você ter empresas, equipes e times que são esses facilitadores de vendas, né? Então, hoje, quando eu olho meu time de estratégia de marketing, cara, eu tenho uma reunião semanal de 2 horas só falando com os gerentes de vendas. Só para falar assim, amigo, o que não tá dando certo? O que tá dando certo? PDCazão. Onde eu posso te ajudar? Como é que a gente faz isso ir mais rápido, né? Como é que a gente acelera essa curva? Então, eu sei que eu não fui pragmática na sua pergunta, mas talvez eu não tenha um exemplo claro ali do que eu me lembro da prática, mas assim, o que eu percebo é muito isso, sabe? Uma falta de conexão e uma galera, às vezes, de marketing que vive num mundo de Alice que não existe, assim, então... Aí eu vou te fazer outra provocação. Você falou uma coisa que me marcou agora, você falou assim, todo mundo de marketing deveria trabalhar em vendas. Deveria passar por vendas. Passar por vendas. E aí me veio a dúvida, eu sempre trabalhei em vendas, 24 anos em vendas. Eu nunca cogitei ir para marketing. E eu sempre meti o pau na galera do marketing por causa disso tudo que você está falando. Porque, assim, o vendedor, o bom vendedor, e eu me considero um bom vendedor, ele tem um orgulho da profissão.
Sim. Todo mundo acha que vendedor é subemprego. O vendedor não acha isso. Te garanto, se o cara é bom vendedor, Sim. primeiro porque a gente ganha bem. Eu falo sempre sobre isso. O A pessoal gente ganha bem. subestima quanto vendas ganha. Cara, eu conheço e eu já fui um desses casos que ganhava mais que o diretor da empresa. Sim. Então a gente tem esse orgulho de falar, cara, eu tô trazendo resultado e tô ganhando por isso. Uhum. Então, pra mim, seria meio que um desafio se alguém um dia virasse pra mim e falasse o que o seu diretor falou pra você. Uhum. Vai passar um tempo em marketing, Vini? O quê? Deixa eu vender aqui, filho. O marketing aqui. Deixa o marketing lá, porque se ele não fizer nada, ele já me ajuda. Uhum. A visão que eu e muitos vendedores têm, e eu queria a sua opinião sobre isso, é essa. Se marketing não fizer nada, já me ajuda. Mas é isso aí, é porque o marketing está atuando de forma errada, né? Então, Mas você acha que todo vendedor deveria passar por marketing também para entender como funciona ou não necessariamente? cara, eu acho que não necessariamente, mas assim, eu acredito muito numa carreira que mescla toda essa estratégico e tático o tempo Sim. inteiro. Então eu sempre falo isso, eu falo, cara, a oportunidade que eu tiver, eu posso voltar para vendas novamente e vice-versa, assim. Porque quando você fica muito longe também das possibilidades que você pode conceber coisas, é ruim também. E você, então assim, você estando em vendas e migrando para o marketing, você pode trazer insights ou mudar a forma de atuar do time de marketing para não acontecer justamente isso que você está falando. Assim, um time de marketing bem concebido, bem estruturado, de estratégia go-to-marketing, que é acesso ao mercado, tem que estar muito alinhado com vendas, entendeu? Então, assim, esse vai e vem, eu acho super positivo. Assim, vai sofrer, né? Porque eu falo que Não, se você botar um vendedor em marketing, você explode a empresa. O cara não vai aguentar ficar dentro do escritório. Mas assim, mas é importante. Não, lógico que é. Às vezes é importante porque às vezes também tem esse preconceito ao contrário, de falar os caras lá, os poodles, Nutella, não sei o quê. Eu escutava muito isso. Mas é o que o mercado inteiro fala. Quando eu fui para vendas e eu já vem essa fulana aqui chegando aqui, sei lá o que ela veio fazer, entendeu? Sim. Então, é que eu sou bem raiz, né? Não, Então, você eu acho que é um pouco da minha história de Sim. vida, enfim, traz isso. Então, quando eu caí em vendas, eu falei que eu fui para vendas viver vendas. Tinha hora que eu me arrependi amargamente. Porque eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque, assim, é uma loucura. Porque tem dia que o cliente xinga, tem dia que o cliente E cancelamento de pedido? Tem dia que o cliente acha que você tem que baixar o preço de qualquer jeito, a qualquer custo. Tem dia que ele acha que você tem que liberar a grade do pedido do não sei o quê e entregar para ele, principalmente quando o mercado... E eu vivi vendas durante a pandemia, né? Que estava bastante aquecido para o mercado de material de construção também. Então, assim, eu falei, cara, dias muito bons, de remuneração muito boas, porque vendas ganha bem, Sim. e as pessoas esquecem de pensar nisso também. Mas vivi dias muito difíceis, assim, que eu questionava a minha existência. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Mas eu tinha um propósito, né? Que eu falava assim, cara, eu vim para cá e eu preciso viver isso. Então, durante a minha trajetória em venda, sempre surge vagas, enfim, aí você vai voltar, não vai voltar, tal. E aí, esse mesmo diretor que tinha pedido para eu ir para vendas, 1 ano e meio depois que eu estava em vendas, ele me chamou para uma conversa, tal, e ele, queria saber como você tá, tal, porque você sabe que vai surgir tal vaga, tal. Eu falei, cara, eu tô com menos pressa de sair do que eu tava quando eu cheguei. Porque quando eu fui, você vai aquele Sim. medo, né? Falando, eu vou vir aqui, vou rapidinho, passar meu processo, depois eu volto, tá tudo certo, paguei meu pedágio, Sim. que a galera fala assim, eu vou pagar meu pedágio em vendas, né? Uhum. E na realidade, acho que eu fui tão de coração aberto. E aí que eu tenho uma frase que eu falo assim, antes de ir para vendas, eu era Aline de marketing. E depois que eu fui para vendas, eu virei Aline de vendas e marketing. Então, assim, porque para mim não existe a concepção separada, Sim. entendeu? E eu eu falo isso para todo mundo, às vezes, no corporativo. Eu nunca recebi tanta proposta de trabalho, assim, assédio no LinkedIn, como eu recebi quando eu estava em vendas. Mas é. Cara, é surreal. É a profissão mais requisitada. Porque é muito difícil, assim, ó. Aí eu vou te falar como vendedor. Uhum. É muito difícil você achar pessoas que executam bem. É muito difícil. É raridade. Até um livro que eu terminei de ler agora, que o último capítulo do livro chama Raro Entre Raros. E nem é sobre vendas o livro. É sobre disciplina. Uhum. E, cara, é muito mais fácil você achar muitos vendedores medianos Sim. do que você achar um vendedor fora da curva. Então, quando aparece alguém
E eu consigo imaginar você em vendas, com Uhum. essa sua disciplina, com essa Uhum. visão sistemática, com essa ambição de crescer. Uhum. Cara, você não acha vendedor assim? É, Por quê? Porque como o vendedor ganha bem, o que que é ganhar bem no Brasil? Você ganha mais de 5 mil já é ganhar bem. é. Aí tem vendedor que ganha 20, sem fazer esforço. O cara arruma 2, 3 clientes ali de carteira, que Uhum. compra todo mês. O cara não faz mais nada da vida. Ele senta em cima daqueles 2, 3 e ele quer que o mundo se exploda. Sim, e isso que você falou foi uma das coisas que era o meu maior desafio, assim, porque você vem do corporativo, o pessoal do corporativo é carreirista, né? Ah, Quer subir, quer isso, quer aquilo, tal, não sei o quê. E quando eu cheguei em vendas, tem lá os vendedores mais tradicionais, né? Você sim. tem vendedores que fica, né, como carreira em vendas 30 anos, 20 anos, sendo vendedor e gosta muito daquilo. Ao mesmo tempo, tem aquela síndrome do patinho feio, que eu falo assim, o vendedor, ele nunca acha que, às vezes tem vendedor que fala, não, eu não posso crescer, tô bem aqui, o que que você falou? Ele fica Sim. numa zona de conforto, porque ele Exato. ganha bem, você falou, ganhar os 5 mil, 6, 8 mil ali para ele tá bom, e Sim. ele não quer avançar. E quando eu cheguei, um dos meus maiores desafios era lidar com isso, porque para mim era inconcebível. Alguém não querer crescer, Não, né? eu via tanta gente boa. Sim. E eu falava assim, tem um, inclusive, que recentemente contratei para o meu time como um coordenador agora, que eu trouxe da época que eu estava em vendas. Porque eu falava assim, cara, você é muito bom. E você tá Você é aí. muito bom. Vamos fazer um MBA? Vamos melhorar um pouquinho esse plano de carreira? Porque dá. Não, mas eu tô bem aqui e tal, eu não sei o que. Eu falei, eu sei que você tá bem, mas dá para ir muito mais. Sim. Tinha uma outra que eu promovi que ela falava assim: não, mas você tem certeza que eu vou assumir essa carteira? Não, não tenho. Ela atendia, tipo, varejos mais tradicionais e ela passou a atender grandes contas, né? E aí, quando eu fiz a proposta para ela, ela falou assim: não. Não, eu não posso aceitar, porque eu não tenho capacidade de aceitar a sua proposta. Não, porque eu estou acostumada aqui a esses clientes menores, agora eu vou atender grandes clientes. Não, eu não posso. Eu falei, você vai. Você vai e eu vou te ajudar. Então, eu acho que também do lado de vendas tem um pouco desse. Porque tem muitas vezes remuneração variável, coisas ali É, que tá. Então, tem esse lugar de síndrome do patinho feio sim. também, né? E Que também tem uma fica. outra coisa, né? Assim como no mundo empresarial, o cara monta uma empresa e aquela empresa vira filho dele, Uhum, e muitas vezes ele fica cego. A uhum. empresa está quebrando, mas ele não larga porque é o filho dele. Você tem muito vendedor que cria um relacionamento com o cliente que E não aí vira quer. melhor amigo do É. cliente. Eu não posso deixar de atender ele. O Aham. cara às vezes não tá ganhando dinheiro com. O cara parou de fazer pedido faz 10 meses, mas o cara vai toda semana lá tomar um café. Aí É. vira amigo do cara e você fala: Não, vou te mudar de regional. É o vendedor galinha choca que eu falo, que ele fica chocando ali os É, clientes, né? exato. Ele abraça ali, eu falo que ele fica. Exatamente. Exatamente. É um desafio, assim. Então, quando eu fui para vendas, eu também falei, cara, o que que eu posso contribuir para essas pessoas, né? Uhum, Porque vendas eu não sabia, né? Eu ia mais aprender, eu fui para sim. aprender, enfim. O que eu acho que eu mais contribuí foi justamente para a carreira dessas pessoas, assim, de como que eu fazia essas pessoas saírem da zona de conforto. Obviamente que tinha a questão do método, eu sempre fui muito chata com métodos. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi meio clichê, assim, mas eu dei um livro, aquele O Milagre da Manhã, para Sim. cada um dos vendedores. Pra todo Eu mundo falei, acordar gente, cedo. quem quiser ler, lê, quem não quiser, mas assim, a gente vai começar a nossa reunião mensal falando sobre O um milagre da trecho desse manhã. livro aqui. Cara, passou um mês, estava todo mundo me mandando mensagem às 5 horas da manhã. Eu falei, não, gente, também não precisa ser assim, porque senão, né, o RH vai vir aqui. Mas é engraçado, né? Porque Sim. você vai trazendo um pouco dessa disciplina. E é muito legal que eles começaram a ver os colegas evoluírem. E aí, um evoluindo, e eu falo que alta performance gera alta performance, Sim. né? Porque aí o cara falou, cara, se um conseguiu, eu também consigo. Se o outro conseguiu, eu também posso. Ah, e vendedor é bicho competitivo, né? Acho que não tem ninguém na Exato, empresa que é mais competitivo que exato. vendedor. E aí você vai fazendo essa rodinha girar. Mas eu senti ainda muito desse medo, assim, parecia que o corporativo para eles, e alguns eu provocava, né, de falar assim, cara, mas você não pode ir lá buscar uma vaga em trade, vamos tentar, né, ver se a gente consegue. Tinha um pouco dessa resistência. E teve um vendedor que era o clássico, assim, que era um excelente vendedor, um dos melhores vendedores que a gente tinha. E aí eu cheguei na equipe e eu falei assim, cara, mas esse cara é muito bom. E ele não quer. E eu forçava, conversava nos PDIs, tal, aquela coisa, né, de falar de plano de carreira. E um dia ele me falou assim: posso ter uma conversa franca com você? Eu falei, posso. Ele, qual que é seu problema em eu querer ser vendedor pro resto da minha vida? Eu tô bem, eu não quero.
Eu falei, cara, não tem problema nenhum. Também é libertador, porque aí eu falei, Sim, tudo bem, vai ter a pessoa que não quer. sim. E aí ele falou pra mim, porque eu tô bem, eu não quero. E eu sinto que você se incomoda com isso de eu não querer evoluir. Assim, É de evoluir no querer ir para sentido de dar outras. outras. E também dar esse passo pra trás é importante, né? Porque cada um também tem seu É. momento, enfim. Mas foi muito engraçado, né? Porque eu cheguei meio trator, assim, vamos acelerar a carreira de todo mundo e tal. E não é bem assim, Não, né? e assim, um parêntese aqui. Aham. A carreira de vendedor, ela é uma carreira muito parecida com jogador de futebol, que a gente estava falando antes aqui. Uhum. Por quê? Às vezes o vendedor ele dá certo muito cedo. Sim. E aí ele se acostuma com um padrão de vida. Uhum. E aí qualquer coisa para ele que faça ele pensar na possibilidade de mudar esse padrão de vida. Uhum. Então o cara, assim, eu digo até em alguns casos que eu prefiro pagar a bonificação do que pagar a comissão, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque a comissão vicia. O Uhum. cara ele já engloba a comissão no salário dele, e aí ele assim, o cara ganha 5 de salário, 3 de comissão, o cara, quanto que é a sua renda? Não é mais 5. Uhum. Já é 8, é 7, Sim. é Aham. 9. Aham. Aí o cara começa a ganhar mais comissão, o padrão de vida dele vai acompanhando. Se Uhum. você pega alguém que tá fazendo carreira corporativa, normalmente não é assim. É. Normalmente é um Sim, negócio mais pausado, assim, a pessoa ela vai meio que adequando o ganho dela com a medida que ela vai crescendo. E uhum. o vendedor, qual que é o mal da comissão, né? O vendedor ele ganha no mês 7, no outro mês 8, no mês 9. Só que se chegar no mês que ele ganha 4, É. ele já Aí, começa a olhar pro lado e fala, putz, essa empresa não tá legal, tal. Mas não é a é. empresa, é você. É. É. Então também tem isso. Às vezes o cara não quer deixar de ser vendedor, porque o cara ele começa a falar, pô, se eu ganhei 6, 7, 8, certeza que eu vou ganhar 9, 10, 11. Sim. Essa conta fácil, que às vezes prende o cara anos. Eu conheço vendedores que eu converso, são meus amigos até hoje, até gente que eu contratei quando eu Aham. trabalhava em multinacional, que eu converso com os caras, o papo é o mesmo. Sim. O cara fala assim, não, cara, eu tô muito próximo de mudar de patamar. Aí você encontra o cara depois de um ano, eu tô muito próximo de mudar de patamar. E o cara não estudou. Porque É. vendedor, assim, sei lá, 80% não estuda. Aham. O vendedor ele gosta de vender, ele não gosta de estudar. É, não, mas é isso. É porque tem gente que tem isso como é natural, né? Então, assim, e o estudo ele vem como um complemento, porque a essência tá ali. Mas eu acredito muito nisso, assim. E eu acho que. E tem um ponto também, agora desse momento de vendas, que eu acho que assim, tudo que a gente está vivendo agora, de transformação digital, de muitas profissões vão se transformar. E vendedor, eu vejo que é uma das profissões que também vão se transformar muito, assim. Você tem casos, por exemplo, esses dias eu estava vendo um case da Infinity Pay, que é uma Uhum. fintech de meio de pagamento e tal, que os caras têm zero humano. Toda a estrutura deles são vendedores de IA pelo WhatsApp, conversando como se fossem humanos. Uhum. Então, assim, eu acho que tem esse momento também que o vendedor ele vai mudar um pouco esse papel, né? Que não é mais o colocador de pedido, ou, né? Tem muito disso no varejo, você vai lá, né? Coletador, o pesquisador do IBGE que fica lá coletando informação ou colocando pedido. Ele passa a ter uma outra função Sim. de olhar para o negócio do cliente e entender como é que ele agrega valor nesse negócio do cliente. Uhum. Então, assim, estudar, né, se desenvolver, como é que ele faz isso e deixa de ser o cara da comissão e tirador de pedido, Sim. é um desafio e eu vejo que, assim, cada vez mais será. Ao mesmo tempo, eu também vejo como um desafio essa galera jovem que está chegando no mercado de trabalho querer estar em vendas. Porque vendas é uma profissão mais tradicional, né? Como é que a gente engaja essa galera a Ah, querer não, mas estar? já arrumaram solução pra isso. Qual que é? Não tô Muda o sabendo. nome das coisas. Consultor? Não, na nossa época, eu lembro que meu primeiro cargo É. na carteira tava lá assistente de vendas, mas no meu cartão de visita tava consultor técnico. Ah, Aí boa. depois de um tempo eu virei Key Account Manager. Ah, tá Mas bom. tudo vendedor. Uhum. Então a galera vai inventando nome. Agora eu já vi vários Sales Specialists. Aí tem um monte de nome que eles vão inventando pra meio que driblar o nome de vendedor. Pro cara achar que ele tem uma profissão que não é vendedor. Que não é vendedor. Ele é especialista de produto, ele é gerente de alguma coisa. Tá certo. Então, assim, a forma de engajar essa galera nova é inventando um nome diferente Para poder pra valorizar. poder valorizar. Mas é interessante, né? Eu acho que, bom, enfim, a gente falou muito em vendas e marketing, mas Hoje, pra alguém trabalhar na sua equipe, hum, o que é primordial pra você? Falando de cultura. cara, essa pergunta é a pergunta de milhões, assim, porque eu O que é não, assim, vou até mudar. O que não é negociável pra Aline?
Para mim, o que é negociável é não ter vontade. Eu falo que a gente ensina tudo para a pessoa, né? Você não ensina. Esse dia eu tava vendo a Cris Junqueira, tava vendo um Sim. podcast da Cris Junqueira lá do Nubank, e ela tava falando assim, cara, eu consigo ensinar tudo, eu só não consigo te ensinar a tá afim. E é muito verdade isso, assim. Assim, na minha experiência mesmo de contratar e demitir, enfim, formar pessoas e desenvolver pessoas, falo, cara, o técnico, o que a gente chama, né, do hard skill, Uhum, você ensina a pessoa, uhum, mas você não ensina o que a gente chama de soft skills, né? Que uhum. são a parte do comportamento, a pessoa que Sim, vai atrás, né? Um pouco do que eu acho que eu trago na minha trajetória, assim. Eu sim. falo que eu nunca fui muito inteligente. Pelo contrário, eu sempre tive que estudar mais que todo mundo. Eu sempre tive que ser mais disciplinada, porque não era a pessoa mais inteligente, mas eu tinha talvez um esforço maior. Sim, Isso você, infelizmente, é a parte que é mais difícil de você ensinar para as pessoas. Então, para estar comigo no meu time tem que estar afim, né? entendi. Que Se você é sente que meio não tá afim, tá fora. morninha ali. Cara, não é tá fora, assim, mas você tenta falar, amigo, o que tá rolando? O que que tá Então, faltando? vamos dar uma acelerada. E eu sou, e assim, do jeito que eu tô conversando com você, eu começo a minha segunda-feira lá, pessoal, bom dia, como que você... Meu filho fala isso, meu filho fala assim, mamãe, é incrível, porque você começa lá na empresa, você começa, e aí, pessoal, bom dia, tudo bem, não sei o quê, e super acelerada, né, Sim. porque É. ele vê ali, né, ele fala, só comigo que você é bravo. Eu falei, porque você não tem... Por que você É, também não é conversa que comigo você é assim? outro cargo. Porque você é outro cara, a gente tem que lidar de forma diferente. Mas eu acho que essa alta energia, vontade de fazer acontecer, sabe? Errar, a gente vai errar pra caramba, Sim. né? Mas ter gente errando, e errando porque tá buscando fazer as coisas, é o que é mais legal, assim, sabe? Uhum. Então, é o que eu busco, assim. Obviamente que se a gente puder convergir as duas coisas, né? A pessoa que tem, obviamente, conhecimento técnico já e já traz também, já aporta essa parte de comportamento, seria ótimo. Mas você não necessariamente você consegue, né? É Então, difícil. eu tento muito quando eu tenho, né, oportunidade de ter vagas e fazer o processo seletivo, explorar muito a história de vida da pessoa, porque fala muito sobre ela, sobre a vontade, sobre o que motiva, o que não motiva. Sim. E explorar justamente como é que é essa parte do comportamento, né? Da energia da pessoa, como é que ela faz É. acontecer, como é que ela move. Porque shit happens, né? Todo dia acontece um monte de merda no dia a dia e, pô, você programou e não, né? Não tem espaço para sofrer, amigo. Reage, eu falo, reage, coloca um cropped e vamos para cima, É. entendeu? Então, é um pouco do que para estar comigo no meu time, quem trabalha comigo sabe que eu sou assim, bem enérgica e muito assim, beleza, vamos. O que a gente faz para resolver isso? Pô, deu errado. Ok, tá ruim, mas vamos corrigir, vamos para cima, entendeu? Então, E qual que é seu sonho maior aí que você tá buscando aí na sua vida? cara, que pergunta, hein? Você devia ter Tinha ensaiado avisado. comigo antes. Assim, qual que é o seu próximo passo? Qual que é Porque assim, eu tenho uma teoria. Cara, Posso contar outra teoria pra você pensar? tá Aí vai bom, dar tempo pra você tá bom, pensar. beleza. Eu tenho uma teoria que é a teoria do topo da montanha, que eu também inventei. Sou cheio das teorias. Um dia eu vou escrever um livro com as minhas Com as teorias. suas teorias, ótimo. E eu tirei essa teoria da minha vida. Uhum. Meu sonho era ser CEO de multinacional. Sempre foi. Uhum. Desde moleque, assim, desde o Senai eu já Aham. sabia que eu ia ser CEO. Era certo na minha vida que eu ia ser CEO de Uhum. multinacional. Então eu comecei a escalar essa montanha, fiz tudo certo. Passei por estagiário, assistente, analista, Executivo. vendedor, executivo, Uhum. coordenador, supervisor, gerente. Quando faltava um degrauzinho, que eu olhei de cima da montanha assim, ainda não estava no topo, mas estava quase que eu olhei de cima da montanha. Uhum. Falei, cara, a vista daqui não é legal. Porque o diretor era um cara, das duas empresas que eu trabalhei, Uhum. era um cara gordo, casamento falido, o cara vivia pela empresa, o cara não se exercitava, o cara não comia bem, hábitos péssimos, era um cara ignorante, era um Tem um cara preço a se odiado. pagar, Eu falei, cara, Uhum. eu não quero isso pra mim. Então, os exemplos que eu tive práticos não era o que eu queria. Então, quando eu cheguei no topo daquela montanha, que eu olhei a vista e não era a vista que eu queria, eu consegui enxergar uma outra montanha. Uhum. Cara, vou empreender. Uhum. E eu comecei a montar meus negócios, e quebra um, e não sei o que, e dá certo o outro não dá Sim. tão certo, e não sei o que, blá blá. Então, eu acho que todo momento da nossa vida, a gente tá num momento de estar olhando pro topo de alguma montanha. Uhum. Qual que é o topo Tá. que você tá olhando agora? Cara, é muito engraçado porque assim, as pessoas me veem e às vezes assim, porque eu tenho essa questão de carreira, tal, e de evolução, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, que você quer ser diretora, que você quer, né? Talvez seria o próximo passo, né? Sim, A sua óbvio. vida
Mas não é isso que me brilha os olhos, assim. Eu falo que primeira coisa é meu sonho é ter minha liberdade financeira. Tá. E por que de ter essa liberdade financeira? Porque eu quero ter a opção de sair quando eu quiser, de qualquer coisa. Eu não quero fazer nada nunca por obrigação, sabe? Então, meu sonho hoje, talvez, eu quero poder sair de onde eu estiver quando eu quiser, seja do que for. Sim. Mas quando a gente fala de carreira, acho que é um pouco sobre isso, assim. Então, eu não tenho essa ambição, eu não tenho esse ego do cargo, eu gosto de ter muita vontade de fazer coisas que eu acho muito legal de fazer. Obviamente, vou ter que fazer um monte que não são legais, mas eu sou movida muito a desafio do que tem. E quanto mais difícil a coisa, mais a gente quer fazer e vai, enfim. Mas talvez o meu sonho neste momento. O topo da sua montanha? O topo da minha montanha hoje é minha liberdade financeira. Tá. Aí, talvez a hora que eu chegar aí, pode ser que quando eu chegar lá aconteça isso que aconteceu com você, de falar, não tá tão legal assim. Talvez eu decida outras coisas, assim. Mas hoje é isso que tá brilhando seu olho, é para onde você tá olhando. E é muito nesse sentido de, assim, eu quero estar porque eu quero estar, não porque eu sou obrigado a estar. Sim. Sabe? Não porque eu preciso pagar boleto, não porque é uma competição com você mesma. Exato. Assim, é porque você colocou na sua cabeça que você é capaz e você vai chegar lá. E essa meta me coloquei há 5 anos atrás, assim. E eu falei, cara, eu vou parar de trabalhar com tantos anos. Obviamente que eu não vou parar de trabalhar. Mas parar de trabalhar pelo dinheiro. Exato. Entendi. Sabe? Pela necessidade de ter. Isso. Entendeu? Perfeito. Então, assim, é isso. Acho que meu sonho é isso e é muito por essa questão de poder estar porque eu quero e não porque eu preciso. Perfeito. Entendeu? Então, show de bola, parabéns. Aí, eu consegui chegar num lugar. Enfim, mas é porque realmente é algo que às vezes eu falo muito isso com o meu time, que fala, porque a chefe vai ser isso, vai ser aquilo. Eu falei, gente, não quero nada disso. Assim. É um pouco do que você falou, assim. Também estar nesses lugares. Pode ser que aconteça, né? Sim. Pode ser que para este processo passe por isso, né? Por ter posições de mais senioridade, enfim, de mais complexidade. Mas não é isso que nesse momento me brilha os olhos, assim, sabe? Mas eu estou muito feliz. Eu falo que profissionalmente hoje, independentemente, porque obviamente, né, você sempre tem, e eu falo que as pessoas têm muito disso, de ficar olhando a carreira do amigo no sentido de, olha, eu poderia ter chegado, fulano já chegou antes, mas cada um tem a sua jornada. E na minha jornada eu estou muito feliz, assim, porque eu gosto do que eu faço, eu realizo muitas coisas legais, eu me sinto muito produtiva, né, no sentido de fazer cada vez coisas diferentes e trazer ideias diferentes, enfim, então, eu tô num momento feliz profissionalmente, assim, sabe? Show. Parece que já tá mais de 1 hora que a gente tá falando. Não parece. Eu vou querer que você volte futuramente. Eu vou fazer outro convite pra você daqui uns meses, porque a agenda, graças a Deus, tá cheia. Tá bom. Pra gente falar de mais coisa, porque ficou um monte de coisa que eu queria perguntar pra você, mas eu sei que o seu horário também, você também tem seus compromissos, eu também tenho os meus, mas você vai vir aqui, certo? Temos um acordo? Você volta pra falar mais? Eu volto pra falar enfim, de muito mais coisas, mas tem papo. Tem coisa pra caramba, meu, é que passou muito rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem, seja ela positiva, motivadora ou direto ao ponto, como eu sei que você é. Sim. E que você também falasse como as pessoas podem te encontrar, caso elas queiram conhecer mais sobre você. Tá bom. Eu tenho uma frase que eu gosto, é meio clichê, mas conta muito da minha história, eu sempre falo isso. E a frase que eu sempre falo que o esforço supera o talento quando o talento não é seu esforço. Então, e passa por tudo isso que a gente falou, assim. Então, se você não se considera uma pessoa extremamente talentosa, só vai, querido. Vai, porque se você tem força de vontade, determinação, o resto você aprende. Então, essa seria a frase que eu deixaria aqui. E aí, sobre redes sociais, LinkedIn. É só me procurar no LinkedIn, Aline Torres. Para quem quiser se conectar, pode me adicionar, pode mandar mensagem, enfim, que a gente troca dicas, troca oportunidade de negócios, né? Porque eu sei que tem muita gente aí que tem oportunidade também de a gente fazer negócios. Estou sempre à disposição e eu volto. Show, obrigado. Obrigado mesmo de coração. Fiquei muito feliz. Eu também. Muito honrado. Eu que agradeço. E para você que ficou até agora, obrigado pela moral. Curta, compartilhe esse episódio com quem também está na jornada.
A gente vai deixar aqui as redes sociais da Aline para vocês seguirem ela. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Valeu!